Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que horário especificamente você vai ver esta aula, a Escola de Discípulos da Comunidade, mas é muito importante ter você por aqui, né? Eu quero dar uma boa noite, então, para você que está assistindo agora, exatamente às 20 horas, que entrou online conosco, exatamente no horário, disposto a ouvir aquilo que nós temos hoje para dividir com você. Não só ensinar, mas dividir o nosso ponto de vista com você. Eu sou o pastor Juliano Rimador, esta é a Escola de Discípulos da Comunidade, e eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final, porque vai ser uma aula bem objetiva, e hoje o assunto é muito importante para o crescimento de todo o cristão, que é o quê? O discípulo e o perdão. Vamos falar a respeito do perdão. Vamos falar sobre a ferramenta perdão e o que ela causa nas nossas vidas, e principalmente vamos falar de tudo isso com total base bíblica. Se acreditamos em Deus, eu costumo dizer, acreditamos porque uma palavra nos apresenta a Ele. E esta palavra que nos apresenta a Ele é a Bíblia, a palavra que é dele. E nesta Bíblia está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, assinado Jesus. Então hoje o discipulado vai ser, como sempre, baseado e fundamentado em todo o ensinamento de Jesus. Mas para dar continuidade nisso, eu preciso falar algumas coisas, e uma delas é o porquê do perdão e a origem, aonde nasceu o perdão. Bom, se nós temos que olhar para uma direção do nascimento de algo relacionado à humanidade, só podemos olhar para uma direção, e essa direção é o Éden, onde todas as coisas nasceram, onde Deus soprou vida e formou Adão, para se relacionar com ele. Então, Adão e Eva, esses que foram formados por Deus para se relacionar com Deus. Você já viu a primeira aula? Se você não viu, por favor, vá na primeira aula da Escola de Discípulos e entenda ali um pouco da história, né, da Bíblia, a história da nossa vida com Deus. Vá lá, por favor, não perca essa aula. Mas sabendo que Adão e Eva foram criados para se relacionar com Deus. Adão foi criado para se relacionar e para governar sobre todas as coisas, que era a ordem de Deus. Este Deus que queria um relacionamento, e para isso ele deu um livre-arbítrio para Adão. Você conhece a história. E este livre-arbítrio, Adão pegou e fez exatamente aquilo que ele não podia fazer. Uma única coisa que ele não podia fazer foi o que ele fez junto com a sua esposa Eva. Não vamos achar um culpado. Não vamos colocar a culpa na Eva, porque Adão era o líder naquela época e acabou sucumbindo à proposta de Eva por causa da curiosidade e a proposta que a serpente fez. Por causa disso, Adão e Eva erraram e foram banidos do paraíso, porque tinha uma consequência aquela desobediência. Toda desobediência ela tem uma consequência. Há um fruto para toda desobediência. E Adão teve que sair, então, do paraíso, né, você sabe, e foi banido dele. Assim, ele teve que plantar para poder comer, ele teve que viver uma vida que antes regada a muitas regalias por estar no paraíso junto com Deus e governar sobre todas as coisas, agora teve que enfrentar a dureza da vida e principalmente a mortalidade, envelhecer, sentir as dores da velhice, as dificuldades da vida e aquela coisa toda. Então, Adão e Eva saindo do paraíso, ali começou a ser gerado algo dentro deles, que era o quê? Aquele sentimento de Adão por Eva, que era o quê? Se tu não tivesse me dito para fazer o que eu fiz, nós poderíamos estar lá. Ali nasce o sentimento aquele que você conhece, que é o título de hoje, o discípulo e o perdão. Adão começa a sentir algo olhando para Eva, e eu acredito que por causa do que ele sentia e o que ele via em Eva, começou a transparecer para o seu fruto, que eram os seus filhos. Por causa daquilo que ele sentia, por mais que muitas vezes Eva era sua esposa, ele também lembrava que por causa de Eva, ele teve que sair de um lugar onde ele nasceu, onde ele foi gerado, e o lugar que ele tinha sido gerado para viver a eternidade. E por causa talvez dessas conversas que aconteceram naquela época, os seus filhos começaram a observar as diferenças entre os seus pares. E por causa dessas diferenças entre os seus pares, nasceu a diferença entre os seus pares na descendência de Adão. E isso faz com que Caim e Abel vivam aquele episódio, porque não tem uma explicação para isso, que Caim e Abel, ambos foram ensinados da mesma forma a respeito de quem era Deus, só que um decidiu entregar o seu melhor para Deus e o outro entregou algo. E por causa da aceitação de Deus, por causa daquele que entregou o seu melhor,
aquele que entregou somente algo sentiu inveja do seu irmão. E esta inveja foi gerado algo no coração dele. E isso que foi gerado no coração dele levou ele a cometer o homicídio de matar o seu irmão. E por causa disso ele teve que sair do lugar onde ele estava também e ir para outro lugar. Ou seja, Caim também foi embora e carecia de perdão. Ou seja, o mundo veio se perdendo por causa da ganância desde o Éden. Essa ganância que foi Eva querer mais do que tinha, sendo que tinha tudo, só podia não fazer uma única coisa, e aquela única coisa ela quis. E depois disso repercutiu ainda na vida dos filhos, causando homicídio e trazendo morte para dentro da sua família. Por causa de todo esse rebuliço, de todo este tumulto, muito perdão era necessário ser liberado. Então esse sentimento que nascia, talvez no coração de Adão, no coração de Eva, por causa do filho que matou o irmão, que teve que ir embora, por causa de Eva que conduziu Adão a comer do fruto, e por causa de um monte de outras coisas que no dia a dia foram acontecendo, o perdão foi cada vez mais sendo necessário na vida das pessoas. Por causa dessa ganância e esse ciúme que entrou no mundo, pessoas começaram a ferir pessoas, e o perdão começou a ser cada vez mais requisitado entre as pessoas. Assim, o perdão se tornou algo que quase que o mesmo que uma bengala para muitas pessoas que precisavam dele para continuar vivendo, e outras pessoas talvez nem faziam questão dele por causa da tamanha maldade que tinham no seu interior. Continuando então falando sobre o porquê do perdão, e agora você entende o porquê do perdão, é porque uma decisão foi tomada errada e foram conduzidas pessoas a tomar a decisão errada, e essas pessoas que foram conduzidas a tomar a decisão errada lamentaram a decisão que tomaram baseado naquilo que foram conduzidos, e assim gerou um sentimento no coração de Adão contra Eva, porque ela induziu ele a fazer aquilo, e a Eva também se sentiu assim com a serpente, porque a serpente induziu ela a fazer aquilo. O mundo então agora está necessitando de perdão, e ele não quer perdoar. O mundo quer ter razão. O orgulho já está instalado no mundo de uma tal forma que a ganância está espalhada de uma tal forma que pessoas que estão feridas agora estão ferindo, porque foram feridas. E assim o mundo, em vez de liberar, de se espalhar o perdão pelo mundo, se espalhou pelo mundo a ganância de governar e exercer poder sobre pessoas, porque pessoas feridas querem exercer poder sobre outras pessoas. E o perdão cada vez mais sendo necessitado no meio do povo, e pessoas cada vez menos procurando liberar este perdão, ou procurando o pedido deste perdão. Até que Deus olha para a terra e entende que alguém tem que vir para poder ensinar ao mundo sobre o perdão. E quem melhor que poderia vir à terra ensinar sobre o perdão, senão aquele que estava completamente convicto de quem era, que tinha certeza absoluta da sua identidade, que não precisava subir em cima de ninguém, que não precisava montar em cima de ninguém, mas que sabia exatamente qual era a vontade do céu e veio mostrar ela na terra. Aquele que veio para consertar todas as coisas, ou pelo menos apontar o caminho para aqueles que quiserem viver a sua vida de conserto. E você conhece a história. Jesus vem na terra nos ensinar sobre as coisas do céu, e uma das coisas que ele nos ensinou, e muito, foi a respeito do perdão. Jesus vem nos ensinar o perdão. Mas há um ponto de partida para esse perdão. E este ponto de partida, que eu consigo enxergar claramente o perdão, ele só é realmente visto nos evangelhos, lá no final de cada um deles, que é aonde Jesus está sendo crucificado. Porque antes disso, Jesus vinha ensinando muitas coisas. Mas somente ali na cruz é que Jesus conseguiu mostrar o perdão. E também, por causa da cruz e por causa do perdão que ele executou, ele conseguiu mostrar o efeito do perdão na vida de um homem. Por causa do que Jesus fez e da forma que ele viveu, ele obteve o resultado que teve. Qual foi o resultado que Jesus teve? Ele venceu aquilo que até então era invencível. Ele venceu a morte por causa da sua obediência. E parte dessa sua obediência, parte do projeto de Deus para a vida de Jesus era, na obediência, perdoar. Perdoar pessoas
que na situação que ele se encontrava, nós diríamos que seriam imperdoáveis. Pessoas injustas, pessoas más, pessoas ruins, mas Jesus sustentou aquilo que ele pregou. E eu quero entrar em alguns pontos onde Jesus ensinou sobre o perdão, e eu quero usar e conjecturar dentro das histórias aquilo que Jesus quis dizer através de cada ensinamento que ele ensinou a respeito do perdão. E a primeira passagem, a primeira mensagem que eu quero que você que está comigo com papel e caneta na mão, eu quero que você linke a palavra perdão à palavra misericórdia. E agora você vai usar essas duas ferramentas para aplicar na sua vida e para ensinar pessoas a respeito disso e o benefício de aplicarem isso nas suas vidas. E para isso eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, onde nós vamos estar falando sobre o Sermão da Montanha. O lugar talvez de maior ensinamento, ou talvez o lugar de maior evidência dos ensinamentos de Jesus, porque a Bíblia fala que ele se sentou naquele lugar para especificamente ensinar. Jesus sim queria ensinar as pessoas, queria mostrar exatamente como é que as coisas deveriam funcionar. E aqui no Sermão da Montanha, muitas pessoas que conhecem bem a teologia dizem que aqui se resume boa parte dos ensinamentos de Jesus. Eu não acho que somente em 3 capítulos possa acontecer isso, porque essa Bíblia, ela me alimenta e ela é muito viva. Mas dá para tirar uma boa base sobre uma vida com Cristo e uma vida de acertos com Cristo, com base nesse Sermão da Montanha que inicia no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1. Então vamos à leitura? Mateus 5, versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, foi o que eu falei antes, ele se pôs naquele lugar exatamente para isso, para ensinar. Versículo 3. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, significa essa palavra bem-aventurados. Então, quando você ler bem-aventurados, saiba que isso quer dizer que são mais que felizes aqueles que fazem aquilo que está sendo proposto ou dito pelas bem-aventuranças. Vamos de novo, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa de Jesus, ele está dizendo. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. O ponto principal que eu peguei de todo esse texto, para não pegar um texto isolado, nas bem-aventuranças, né, é no versículo 7, que é: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas, já que nós estamos na escola de discípulos e queremos aprender com Jesus, nós vemos aqui Jesus, que estava ensinando, começou a dizer que mais que felizes seriam os homens que vivessem de determinada forma. Portanto, quando nós estamos participando de um projeto onde nós estamos querendo ser discípulos de Jesus, nós devemos ter a convicção, como eu falei no início da escola do discipulado, ser um seguidor de Jesus, conhecedor de Jesus, na verdade. Ser um conhecedor de Jesus não custa muita coisa, porque você retém o conhecimento teórico. Agora, ser um discípulo vai lhe custar tudo.
E aqui ele está sentado com os discípulos, aqueles que decidiram seguir após ele e dar continuidade naquilo que ele gostaria que desse. E aqueles homens estavam dispostos, estavam cursando a faculdade de Deus, e o professor dessa faculdade era Jesus, e eles estavam dispostos a ir até o final, como eu e como você. E aqui ele está dizendo, mais que felizes, ou seja, vocês terão êxito, vocês acertarão, vocês serão bem-sucedidos, ou seja, mais que felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo aqui que mais que feliz é aquela pessoa que não precisa se sobressair, que não precisa se vangloriar, mas que tem um espírito convicto de quem é Deus e de quem Ele é na terra. Então, mais que feliz é quem não precisa ser um pavão no meio de uma geração, mas alguém que entende quem é Deus, e entende quem é e necessita de Deus, e por saber quem é e necessita de Deus, e entendendo quem é Deus, sabe que eu sou a conexão que liga você com Deus, e por isso se entrega a mim. Vocês estão conseguindo entender comigo? E ele continua, bem-aventurados, ou seja, mais que felizes os que choram. Opa, aí já apertou um pouco a coisa. Porque eles serão consolados, ou seja, não é bom chorar, principalmente por algo que você precisa ser consolado. Chorar de alegria, chorar de emoção é bom demais. Chorar o nascimento, chorar uma conquista, esse choro é bom demais. Mas se você está precisando ser consolado, não deve ser bom chorar por isso. Se você está precisando de consolo, temos uma dificuldade para enfrentar. E ele está dizendo que você é bem-aventurado quando entende quem ele é, ou seja, pegou o seu espírito e foi humilde para levar diante de Deus e dizer, Senhor, eu necessito que tu me encha, eu necessito que tu me conduza, eu necessito que tu me coloque no teu projeto perfeito, renunciando, né, à altivez do meu espírito de achar que eu sei alguma coisa. E ele está dizendo que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, se você está chorando por algo que te fizeram, ele está dizendo que você é bem-aventurado se só permaneceu chorando, porque alguém vai te consolar, e esse é o Espírito de Deus, o Consolador. Então, não adianta você revidar e alimentar uma ferida que te causaram. O Senhor está dizendo que bem-aventurado é quando você chora por uma ferida que te causaram e você espera o consolo de Deus, você confia no Senhor. E aí no versículo 5 ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, aqui ele está dizendo, vale a pena ser manso. Por quê? Porque enquanto os brabos estiverem brigando, estiverem se consumindo, é os mansos que herdarão a terra. Porque aqueles que decidem fazer o que eu estou mandando fazer, esses são os que irão governar. Lembra a história de Adão. Adão estava governando sobre todas as coisas, mas quando fez o que era errado, teve que sair do lugar de governo e agora viver no mundão, tendo que lutar para sobreviver. Mas bem-aventurados é os que obedecem e são mansos. Por quê? Porque somente por obedecer e se manter mansos, o Senhor está prometendo, o que Ele prometeu nas outras duas bem-aventuranças antes, que você herdará a terra. Então, agora já se encaixa aqui a obediência. Você precisa ser manso, por quê? Porque o Senhor está dizendo que mais que feliz é aquele que entende que deve ser manso e é manso, porque ele herdará a terra. Essa terra hoje? A terra que tem perto da tua casa? Não, a terra que há de ser revelada. O governo sobre todas as coisas, o governo ao lado de Cristo. Herdar significa isso. Herdar significa aquilo que está por vir. A herança que vem para aqueles que perseverarem até o fim. Olha que tremendo isso. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha isso, que tremendo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, quando a gente fala essa frase, a gente se vê nessa frase e a gente quer ser um justiceiro. Mas o Senhor está falando que quem tem fome e sede de justiça será saciado e será saciado por Ele. Não é a justiça que você tenta praticar com as próprias mãos, mas a justiça que você confia que está no céu. E essa justiça do céu é a que nos sacia. Mas estamos cheios de justiceiros na terra, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E quando você vai fazer justiça com as próprias mãos, me responde, tu consegue ser o anterior, que é o manso? Não.
Então, se o Senhor está dizendo antes sobre sede de justiça, que você deve ser manso, Ele está te preparando para que diante de uma dificuldade, de uma injustiça, você não queira fazer justiça com as próprias mãos, mas que você continue confiando e levando diante de Deus, assim como levou o seu espírito humilde e reconheceu a sua necessidade dEle. Então, a sede e a fome de justiça que irá ser saciada em você é por causa da obediência, a mansidão e a entrega total. De quando você chorar por algo que te fizeram, você não vai querer fazer justiça ou revidar, mas você vai entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Me diz o que tudo isso é, meu irmão. Tudo isso é o quê? A chave para você se manter firme em todas estas coisas que foram citadas até agora se chama perdão. Porque se você precisa ser consolado, você precisa perdoar quem te machucou. Perdoar quem permitiu que algo acontecesse contigo. Talvez não foi alguém que te machucou, mas talvez aconteceu algo que você não gostaria que acontecesse, e talvez você olha para Deus e diz, Deus, por que tu fez isso comigo? E o Senhor está dizendo aqui, ei, confie em mim, seja bem-aventurado, mais que feliz, pode chorar, porque eu mesmo vou te consolar, e no consolo, porque o consolo é um refrigério, o consolo é um remédio, que apacenta a nossa dor, no consolo, tu vai entender, mas agora, pode chorar. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Olha que tremendo isso. E terminando o versículo 6, que fala de sede e fome e sede de justiça, que serão fartos aqueles que tiverem isso, mas não porque fizeram justiça com as próprias mãos, mas porque foram mansos, confiaram e entregaram o seu espírito ao Senhor. Ele fala no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E aqui está um ponto bem difícil do ser humano enxergar. Enxergar que necessita de misericórdia. Geralmente nós não olhamos para quem nós machucamos, não olhamos para o que nós fizemos, ou o que nós falamos, talvez, de uma forma errada e acabou machucando alguém. Mas quando isso acontece, quando nós somos os que machucamos, nós necessitamos de misericórdia. Portanto, se você acha, numa reflexão rápida, aí na sua casa, dentro do ônibus, onde você estiver agora ouvindo essa escola, que você necessita de misericórdia por algo que você cometeu, por algum erro que você cometeu contra alguém, por alguma coisa que você fez, que fez você desperdiçar algo precioso e importante, por alguma injustiça que você cometeu, se você entende que precisa de misericórdia, a Bíblia está falando que mais que feliz são aqueles que são misericordiosos, ou seja, você tem uma conta para trás, mas você é mais que feliz, porque você perdoa quem tem uma conta na frente contigo. Você perdoa e é misericordioso com qualquer pessoa que seja, para que aqueles que estão olhando para você e que você não está nem enxergando, que estão agora tendo que ter misericórdia contigo, essas pessoas terão a partir do momento que você tomar a postura do ensinamento de Cristo, que é ser misericordioso com o teu próximo. E aí ele continua, e eu quero encerrar aqui e passar para um próximo tópico. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, diante de tudo isso, de ser pobre de espírito e reconhecer que o teu espírito necessita de Deus, diante de um consolo que você tem que confiar, mesmo machucado e chorando, confiar que o consolo do Senhor vai ser bom para ti. Diante de uma mansidão que o Senhor te pede para viver, para poder herdar a terra e ser referência e exemplo na terra de quem foi manso e obediente. E diante de uma saciação de sede e fome de justiça, o Senhor fala para te ser misericordioso, para alcançar a misericórdia. Diante de tudo isso daqui, Ele está dizendo que se você cumprir tudo isso, você terá um coração limpo. E assim, você vai conseguir ver Deus. Quem aqui não quer ver Deus, cara? Qual o motivo de nós estarmos aqui que não seja estar com Deus? E nós confundimos as coisas mas muitas vezes, porque nós achamos, idealizamos um molde, um projeto de Deus, só que o projeto e o molde de Deus estão aqui sendo expostos pela sua palavra ensinada pelo professor Jesus. E Ele está dizendo para nós que queremos ver Deus,
que para nós poder ver Deus, nós teremos que ter um coração limpo. E olha as ferramentas que nos ajudam a isso. As ferramentas que nos ajudam são os versículos anteriores, que fala sobre ser humilde de espírito, chorar para ser consolado, manso para herdar uma terra, ter fome e sede de justiça e esperar para ser farto, ser misericordioso. Olha só as ferramentas que Deus coloca diante de nós, para nós viver o projeto perfeito dele, para nós poder vê-lo. E é bem comum você não ver Deus, quando o seu coração está cheio ou está praticando coisas contrárias a essas que acabaram de ser propostas aqui. Um espírito que não é humilde é altivo. E este espírito altivo é aquele que está morto dentro de você e está sendo dominado pela sua carne. Então, se o teu espírito é o que faz a conexão com Deus, e ele está aí tentando alimentar a tua alma, porque você viu na outra escola que nós tivemos, se não viu, assista a aula número 2, a tricotomia de Deus, somos corpo, alma e espírito. Para você entender o que eu vou falar agora, por favor, vá lá na aula número 2 e entenda ela. Para você ter a sua alma, que é eterna, salva, o teu espírito tem que estar lutando contra a tua carne para isso acontecer. Mas, quando você se move na sua carne, o seu espírito é amarrado, é calado, e você muitas vezes, por ter um conhecimento de Deus, acha que tem um espírito humilde, mas na verdade não está levando o seu espírito diante de Deus. Não está reconhecendo com humildade que necessita ser tocado por Deus e cheio das coisas de Deus. Não, você tem um conhecimento que isso gera uma altivez na sua carne. Logo, o seu espírito está calado. E é por isso que você vê muitas pessoas soberbas, arrogantes, altivas, dentro da igreja com um vasto conhecimento de Deus, mas dando resultados negativos. Ou seja, o contrário aos resultados espirituais. Por quê? Porque o espírito que era para estar humilde, reconhecendo e buscando Deus, se levando à presença de Deus, indo até o reino que é deles em Deus, ele está abafado por uma carne que tem um conhecimento registrado numa alma que está sendo consumida por esta carne. Aí, a Bíblia continua falando: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já que você está enxergando Deus, você sabe o que Deus quer que você faça na terra. Agora que você enxergou Deus, porque você foi bem-aventurado, porque era limpo de coração, Ele está dizendo que você também é mais que feliz por ser um pacificador, porque agora, além de ver a Deus, você vai ser chamado de filho de Deus. E a característica de um homem de Deus é ele ser pacificador. E eita coisinha que está ministrando em mim isso aqui, hein? Eita coisa que está trabalhando em mim, Deus, por causa disso daí. Porque a gente é muito cheio de nós mesmos e cheio de experiências de uma vida sem Deus, que é bem difícil a gente ficar se esvaziando dela. Mas aqui está o ensino de Cristo. E é por isso que eu e você estamos na escola de discípulos da comunidade. Bem-aventurados os que são, agora, além de filhos de Deus, porque são pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Ou seja, por você viver tudo isso, você vai ser perseguido. Tu tem noção do que é isso? Porque deles é o reino dos céus, está falando essa palavra. Cara, por você viver todas estas coisas que te faz ser um homem justo, íntegro, viver a integridade de tudo isso, você vai ser perseguido. Poxa, cara, mas eu não fiz nada para ser perseguido, eu não fiz nada para tomar esse tapa. Quando você toma esse tapa, se você está vivendo tudo isso, você agora vai ter que viver o perdão. Porque você está vivendo tudo isso por causa do Senhor. E vivendo tudo isso para que o reino dos céus, aquele que é eterno, aquele lugar tão esperado por todo homem e pela mulher, que se não é esperado por um homem e por uma mulher que está dentro da casa de Deus, é porque ele não entendeu nada do Evangelho. Mas o que deveria ser esperado por todo homem e toda mulher. Você vai ser bem-aventurado por ser perseguido, por fazer a coisa certa. E você vai fazer a coisa certa e perdoar quem te persegue, porque você está disposto a alcançar o reino proposto para aqueles que vivem a obediência ensinada por Cristo de todas estas coisas que acabaram de ser citadas no livro de Mateus, no capítulo 5. E para finalizar, bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Cara, vocês vão ter que aprender a perdoar, porque a ferramenta que vai ajudar vocês a perdoar pessoas que vão mentir contra vocês, perseguir vocês por causa da vida que vocês vivem, vai fazer vocês alcançarem o objetivo da vida de vocês. Esse perdão vai ser a chave para vocês viverem o projeto de Deus para a vida de vocês. Porque se vocês não perdoarem, tiverem corações corruptos, não serem os pacificadores, mas ao invés de pacificar quem te esbufeteia, pacificar uma condição que você está vivendo, você está querendo dar respostas, dar o troco, cara, você vai perder toda a proposta de Cristo aqui proposta, que é entrar no reino dos céus. Você não vai ter um coração limpo, você não vai ver a Deus, você não vai viver as coisas propostas por Cristo se você não tiver a ferramenta, perdão, para colocar em prática contra todas as coisas que virão contra vocês por serem seguidores de Cristo. Cara, para um homem que é brigão, para um homem que é batalhador, que é lutador, isso é terrível. Mas é por isso que o perdão é necessário, e por isso Jesus bateu tanto na palavra perdão e usou ela bem claro aqui, sobre ser misericordioso para alcançar a misericórdia. E ele não para por aí, tem um outro ensinamento em Mateus 6, na hora que ele vai ensinar o povo a orar. Ele fala o seguinte, continuando ali no versículo, no capítulo 6, né, depois do capítulo 5 que nós acabamos de ler, mude a sua Bíblia e anote isso, por favor. Jesus ensinou na oração o seguinte: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, ou seja, os altivos de espírito, e não os humildes de espírito, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, os altivos de espírito acham que vão receber algo no reino dos céus e na eternidade, mas estão recebendo isso na sua carne, na terra, no seu ego. Mas tu, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, se esvaziar, se despir de holofote, de qualquer vaidade de ser visto, mas indo na fonte de todas as coisas, reconhecendo que Deus é suficiente na sua vida, e não o que os outros estão vendo, mas o que Deus está vendo e quem Deus é. E orando, Jesus está ensinando: não usei de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Ou seja, não tentem impressionar como aqueles que não conhecem, porque um gentio é alguém que não conhecia Deus, é alguém que vivia outras doutrinas. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedires. Ou seja, não precisa ser como esse povo, não precisam fazer para se aparecer, e nem façam algo repetitivo, não façam algo que vocês acham, mas fluam na liberdade de estar diante do Pai de vocês. Porquanto, versículo 9, orai vós deste modo: Pai nosso que estais no céu. Jesus ensinando a orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só. Pai nosso que estás no céu. Santificado, ou seja, santo, separado, único, seja o teu nome, ou seja, grandioso, sabe, honra. Venha o teu reino. Sabe o que significa vir o teu reino? Significa vir alguém que governe sobre você. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração que ele está ensinando da gente fazer, entregando tudo nas mãos do Senhor, num ato de total confiança. Assim na terra, como no céu. Ele continua: a dependência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora entra a parte do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas. E essas dívidas não são financeiras somente. Assim como nós também temos perdoado aos nossos
devedores. Assim como nós também temos perdoado. Por que ele falou assim como nós também temos perdoado? É por causa que ele já estava vivendo o projeto de Deus e já estava vivendo o perdão, já estava aplicando o perdão e ensinando isso com a sua própria vida aos seus discípulos, perdoando pessoas que iam contra ele, viravam a cara para ele, falavam que ele não era quem ele é e tantas outras coisas mais. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, ele fala aqui. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está dizendo, não deixe nós entrar em tentação. E essa tentação tem a ver com você entrar na tentação de não perdoar alguém, de não fazer aquilo que está sendo proposto pelo molde, pelo professor Jesus. Não nos deixe cair na tentação de fazer do nosso jeito, mas sempre fazermos do teu jeito. Livra-nos deste mal, livra-nos do mal, diz o Senhor. Porque teu é o poder, a honra, teu é o poder, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está dizendo aqui, Pai, me ajuda a perdoar. Me ensina eles a perdoar. E ele está dizendo isso, quando vocês forem orar, peçam para o Pai, para que Ele perdoe vocês, assim como vocês estão praticando o que foi ensinado no capítulo 5 de Mateus. A misericórdia que vocês estão tendo com os teus irmãos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós aprendemos no capítulo 5 sobre ser misericordioso e estamos perdoando os nossos devedores. Você quer o perdão de Deus por causa da sua transgressão, por causa do seu erro, por causa daquilo que você sentiu, daquilo que você fez, daquilo que você está, enfim, daquilo que você sabe. Você quer esse perdão? Você vai ter que colocar em prática aquilo que foi ensinado em Mateus 5 e quando orar ao Senhor declarando que você necessita deste perdão, assim como tem perdoado pessoas que fazem mal para você, coisas que atingem a sua vida. Situações que vêm e você acha que vieram para te derrubar. Você não pode ser abalado por elas. Você tem que continuar e permanecer confiando que o Senhor está no controle de tudo. Se tiver que chorar, chore, mas o Senhor vai te consolar, levando o seu espírito diante de Deus, talvez oprimido, ao invés dele se inchar e você querer dar uma resposta física, você leva ele humilde dizendo, Pai, eu necessito de Ti, e por causa disso você vai ser preenchido pelo reino dos céus, sendo manso, sendo pacificador, tendo um coração limpo para poder ver a Deus, e vendo Deus vai ver todas as coisas que Deus tem para a sua vida. Então você precisa perdoar para poder viver isso. Você precisa perdoar para poder viver estas coisas propostas por Jesus, o professor, que você está aqui para aprender com ele. E é difícil, porque nas brigas de casais alguém tem que ter razão. Eu falei sobre isso no culto aqui, a verdade que dói. Dois lados achando que tem razão, colisão, e não é os dois lados que tem razão. Alguém não tem. E agora vai admitir. Para admitir estas coisas, só alguém que está colocando em prática aquilo que aprendeu na palavra de Deus, que é a humildade. E a humildade para pedir perdão por estar errado. Olha o perdão mais uma vez sendo chave. Desta vez você indo pedir perdão por aquilo que você se equivocou e você viu que está errado. Dessa vez não é alguém que vem em você e pede perdão por ter te feito mal, mas agora é você indo pedir perdão para Deus e para pessoas por causa daquilo que você fez, que você chegou à conclusão de que não estava certo. Olha aqui que loucura isso. Olha o perdão muito vivo na sua vida. Continuando, em Mateus 18, a Bíblia fala que Pedro está questionando por causa de um diálogo, por causa de algo que está acontecendo. Pedro questiona a Jesus. Depois de um bom tempo com Jesus, porque o capítulo 18 foi bem depois do capítulo 6. Então, muitas águas rolaram até então e Pedro está com Jesus constantemente e intensamente, né? Chegando talvez na metade do caminho da sua escola com Cristo. E ele já está com liberdade para perguntar abertamente aquilo que ele acha que necessita saber. E ele pergunta em Mateus 18, versículo 21.
Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Talvez Pedro estava querendo dizer: olha só, o fulano ali já está na última tentativa dele. E eu não quero errar o Senhor. Assim como eu e você vamos diante de Deus em busca das coisas que nós necessitamos para o nosso interior, Pedro está indo diante de Jesus e procurando uma orientação, uma mentoria sobre, cara, como é que eu procedo? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes só, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, muito mais do que tu acha, Pedro. Você precisa perdoar eles muito mais do que você acha. E aí, ele aproveita a oportunidade e ensina. Por isso o reino dos céus, que ele falou que nós herdaremos por sermos humildes de espírito, e por suportar todas as coisas por causa dele, em obediência, e perdoando todas as situações que vêm contra nós, ele diz: por isso o reino dos céus é comparado a um rei, que quis tomar contas a seus servos. Ou seja, e tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, ou seja, alguém com uma dívida muito alta. E este rei estava prestando conta das pessoas que estavam ali, como eu e você. Esse rei é Deus, e ele está olhando para a terra e está vendo os meus pecados, prestando conta dos meus pecados, os pecados do W2 que está aqui na técnica comigo, os pecados de você, e ele olha para a terra e ele diz: ei, vamos prestar conta dos pecados, vamos ver o quanto vocês me devem. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, versículo 25 de Mateus 18. Mas não tendo ele com que pagar esse que devia, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e o que se pagasse a sua dívida. Versículo 26. Então aquele servo, aquele que devia, prostrando-se, o reverenciava, declarando a grandeza desse rei, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ou seja, me dá uma chance, por favor. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha só, ele não falou que o cara ia pagar depois, ele falou: tu não me deve mais nada, porque eu me movo de compaixão contigo. Olha o que eu estou fazendo, tu me deve muito, e eu estou me movendo de compaixão e dizendo: tu não tem que me pagar depois, está perdoada a tua dívida. E então aquele servo, aí, versículo 27, senhor daquele servo, pois movido de compaixão, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, ou seja, alguém que ele tinha relacionamento, que trabalhava para ele, que era servo dele, que lhes devia 100 denários, ou seja, bem menos de 10.000 denários, né? E segurando-o, sufocava. A Bíblia está tentando dizer aqui que uma história que o cara está sendo sufocado pelo pescoço, dizendo: paga-me o que me deves, aquele que acabou de receber o perdão. Então o seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Ou seja, ele tinha acabado de receber uma absolvição, né? A dívida dele tinha sido perdoada pelo rei, e quando ele está saindo da casa do rei, feliz da vida, porque agora ele não tem mais uma dívida de 10.000 denários, ele encontra alguém que deve 100 para ele, e ele pega essa pessoa para o pescoço e diz: tu vai me pagar o que tu me deve. E ele falou, da mesma forma que esse falou antes com o rei, esse agora está falando com ele: por favor, tem misericórdia, eu vou te pagar. E ele: não, tu não vai me pagar, e jogou ele na cadeia. Ou seja, fez ele pagar o preço, e não perdoou ele, mas fez ele pagar o preço, por estar devendo para ele. E as pessoas que estavam próximo, vendo isso é uma história, foram falar com o rei daquela época. E então o seu senhor, chamando-o à presença, chamando aquele que ele perdoou os 10.000 denários, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste
Não. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Assim é o rei falando com aquele servo, dizendo: cara, tu devia ter compaixão como eu tive contigo, cara. Tu devia olhar para o coração do rei e entender o coração do rei, já que o coração do rei liberou misericórdia, perdoou a tua dívida, tu deveria perdoar. Como é que você quer ser perdoado por Deus, se a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, que se você não for misericordioso, tu não vai ter misericórdia, se tu não perdoar, tu não vai ter perdão. Tu acha que tu vai receber perdão? E talvez seja por isso que você não consegue viver uma vida de liberdade, porque nem você mesmo se perdoa. Nem você mesmo se perdoa. E aqui Jesus está ensinando tudo isso, para ensinar Pedro: Pedro, está entendendo? O meu pai te perdoa, então tu tem que perdoar sempre. Se o meu pai vai te perdoar sempre, Pedro, tu tem que entender que tu tem que perdoar todo mundo sempre. Mas parece injusto, né? Parece injusto. Sim, Pedro, faz a tua parte. Faz a tua parte. Porque aquele que tu está perdoando, se não fizer a dele, é ele com Deus. Assim vos fará meu Pai Celestial, disse Jesus no versículo 35. Se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha que forte isso. Grava esse versículo. Mateus 18, versículo 35. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoaste cada um de vós o seu irmão. O Pai não vai te perdoar. Jesus, assinado Jesus. Ele está dizendo que o Pai não vai te perdoar se de coração tu não perdoar o teu irmão. Cara, vai ter gente talvez que vai dizer: não vou ficar nessa igreja, porque é só paulada, é só confronto, é só coisa. Cara, eu quero te levar para o céu, eu quero ter certeza. Eu costumo dizer que treinar aqui na comunidade, a corrida até o céu, eu estou colocando pesos de 2, 3 quilos nos teus pés para você treinar. Quando chegar na hora da corrida, tu vai tirar o velcro, eu vou dizer, tu vai querer correr com os pesos, quando todo mundo está sem peso nas pernas, você vai querer correr sem os pesos, eu vou chegar em ti e vou dizer: não, agora tu tira os velcro. Por quê? Porque tu treinou além do que a maioria. Por isso tu tem folga para ganhar essa corrida. Eu prefiro que você seja parte de um pelotão de operações especiais, onde você treina, para no caso de uma guerra lutar, do que você ser alguém que não treina, porque acredita que não virá uma guerra. Eu prefiro que você saiba usar as ferramentas e aquilo que o Senhor tem proporcionado para a minha vida e para a sua vida. E por isso eu estou aqui apertando o cerco e usando a palavra perdão nesta proposta de escola de discípulos da comunidade, que vem da proposta desde o início do ano sobre metanoia, mudança de mente, porque talvez anos você congregou, participou de um grupo, participou de igreja e conviveu com rancor, com ódio, conviveu com sentimentos ruins sobre pessoas e achou que era normal, tranquilão. E aqui, nesse versículo 35 do capítulo 18 de Mateus, está dizendo que se você tem algo contra o irmão e você não quer perdoar ele, o Pai não vai te perdoar. E agora não tem para onde correr. Por quê? Porque você ouviu a verdade e não tem. Você não vai viver ela ou vai viver ela. Pronto. Desculpa se eu estraguei com a tua história. Mas é uma verdade. Não adianta coração impuro, não vai ver Deus. Vai ver o irmão que está do teu lado, de mão levantada, o louvor, o jogo de luz, o reteté, o barulho dentro da igreja, vai ver lágrima, vai sentir alguma coisa, mas não vai ver Deus. Porque para ver Deus, você vai ter que viver a obediência, e nessa obediência, as coisas que vão causar e acontecer contigo, você vai ter que usar a chave perdão para perdoar, para continuar vivendo em obediência aquilo que Cristo propõe você viver. Amém? E agora sim, eu quero consolidar essa aula, finalizar ela, com uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33, mostrando Jesus vivendo o que ele ensinou. Sabemos que ele foi apedrejado em determinados lugares que ele foi. Sabemos que fariseus e pessoas levantaram contra ele, apontando a ele, dizendo que ele não era aquilo que ele estava dizendo que era, não acreditando nele, tentando injustiçar, pagando pessoas para causar o que causaram nele, gerando um movimento político para denegrir ele e para crucificar ele. Jesus ensinou antes de tudo isso aqui acontecer sobre perdão e misericórdia. E agora aqui ele está no ápice de uma pressão psicológica, onde mistura dor, injustiça
e tudo aquilo que qualquer ser humano não gostaria de passar, porque diz que o peso do pecado do mundo estava sobre ele. Então, quando você está atucanado, você está passando por um momento muito difícil na sua vida, é ali o momento mais difícil de você dar uma resposta, e principalmente uma resposta que você aprendeu, e não uma resposta que você quer dar. Muitas vezes a sua resposta gostaria de ser um soco, a sua resposta gostaria de ser um chute, a sua resposta gostaria de ser um grito anunciando a injustiça de quem está te injustiçando. Só que Jesus ensinou a nós confiarmos e entregarmos na mão de Deus e vivermos o projeto perfeito de Deus, porque no final daria certo e seria bom para mim e para você. Então, às vezes você está lutando para liberar um perdão e o Senhor está dizendo, você vai ter que liberar o perdão para alcançar o maravilhoso, a bem-aventurança que eu tenho proposta para ti no reino dos céus. E em Lucas 23, a Bíblia nos diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia ao Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois de ter sido zombado, depois de terem batido nele, colocado coroa de espinho, feito dele, colocado uma vara na mão dele, dizendo, agora faz de conta que tu é o rei dos judeus. Depois de ele ter vivido muitas coisas a nível de humilhação, carregado à cruz, ter sido açoitado injustamente, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, no versículo 34 do capítulo 23. Então, repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, ofereceram-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, olha o tamanho da afronta daquele que era o rei do mundo. Olha o que ele estava vivendo com a dor de cravos furando as suas mãos, furando os seus pés, açoites e asfixia. O estado emocional de Jesus era para estar completamente comprometido, assim como o meu e o seu, volta e meia se comprometem, e a gente desestabiliza e chuta o balde, ou pensa em chutar o balde, pensa em largar tudo, mas aqui Jesus está dando a aula e em prática do que ele ensinou. E ele dizendo ali, essas pessoas zombando dele e tudo mais, falando que ele podia salvar a si mesmo, e ele podia. No versículo 38, ele colocou, a palavra de Deus diz, por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Aquilo que estavam zombando dele era a verdade sobre ele, mas ele não fazia questão de mostrar aquilo para as pessoas, porque ele era resolvido na sua identidade, ele só queria viver o seu propósito. E quem está disposto a viver o seu propósito não tem problema em pedir perdão e liberar perdão. Pega a visão. Quem tem certeza da sua identidade não tem problema em liberar perdão e pedir perdão. Agora, quem tem problemas de identidade, quem ainda não sabe quem é, quem ainda não consegue dominar o seu interior, quem não tem convicção da proposta de Cristo e não está disposto a obedecer, vai ter dificuldade para liberar perdão e pedir perdão. Mas Jesus, sabendo que era rei, não bateu de frente com eles. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, não é tu o Cristo? Salva-te mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu-o, dizendo, nem ao menos temes Deus, estando na mesma condenação, ou seja, um está tirando onda, e o outro grita do outro lado, cara, tu não teme a Deus, estando na mesma condição que esse cara? E nós, na verdade, com justiça, ele está dizendo, nós merecemos estar aqui, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez, ou seja, aquele homem de alguma forma conhecia a história de Cristo. E quem vive Cristo se destaca no meio da multidão. Se você viver Cristo, prepara a tua agenda, porque alguém vai ligar para poder te ouvir. Se você vive Cristo, prepara a tua vida, porque as pessoas vão chamar você para poder ouvir o que você tem de Cristo, porque o mundo necessita desse Cristo, porque este Cristo é a vida. Portanto, aquele homem, de alguma forma, mesmo vivendo no engano e no erro, ele sabia que Cristo era alguém diferente. E ele, por saber disso, ele está chamando a atenção do outro, que é que nem ele, dizendo, ei, nós somos iguais, merecemos estar aqui, mas ele não merece. Então disse a Jesus, esse homem que repreendeu o amigo, que é um malfeitor e que está pregado na cruz, justamente, sendo feito justiça na vida dele. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino.
Ou seja, Jesus, eu acredito no teu reino. Eu acredito em ti. Eu só não tenho mais tempo para me arrepender. Eu não tenho mais como voltar atrás e obedecer. Mas se puder, só lembra de mim. Porque eu joguei a minha vida fora fazendo do meu jeito e o que eu gostava e o que eu amava. Mas por favor, lembra-te de mim. Porque eu acredito que tu é quem tu é. Eu não tenho mais tempo de me arrepender porque eu estou pregado na cruz. Eu não posso juntar minhas mãos e orar a ti. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso refazer caminhos. Eu não posso converter o meu caminho. Mas eu reconheço quem tu é, Jesus. E portanto, lembra-te de mim. Ou seja, ele está dizendo, eu sei quem tu é. E eu sei que o que tu propõe surte efeito. Jesus, versículo 43, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, tu que viu que eu sou quem eu sou, que não se deteve à zombaria, que mesmo com a tua dor, olhou para mim, que me mantive o que eu sou, que perdoou quem está me fazendo mal, que viu que esta forma que eu proponho viver é a melhor forma, e não esta forma com que tu viveu, por causa de tu reconhecer que eu sou o caminho, tu vai entrar por esta porta ainda hoje, porque eu sou o caminho, disse Jesus. Portanto, você quer entrar pela porta proposta por Cristo e que Cristo representa? Você vai ter que fazer aquilo que o malfeitor viu Jesus fazendo. E o que o malfeitor viu Jesus fazendo? Pai, perdoa-lhes. Perdoa essas pessoas que me perseguiram, essas pessoas que me injustiçaram, essas pessoas que me crucificaram, essas pessoas que me venderam, essas pessoas que me esbufetearam, essas pessoas que me fizeram mal. Pai, perdoa-lhes. Ele não falou eu perdoo, ele falou Pai, perdoa-os, porque o meu perdão sobre a tua vida talvez não surta muito efeito, mas o perdão do Pai sobre a tua vida é tudo que tu precisa. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo da vida deles. Eles estão zombando de mim, o coração deles está cheio daquilo que estava no coração de Caim. Cheio de ciúmes, cheio de fome de poder, cheio de ganância, cheio de coisas impuras. E eles estão ali zombando de mim para mostrar um para o outro. Olha como eu sou descolado, olha como eu sou melhor, olha como eu sou o cara, olha como eu sou isso. E eles não entenderam nada ainda, Pai. Eu sou o caminho que eles precisam olhar para mim. Eu resolvo a vida deles. Eu faço na vida deles, Pai. Mas alguém aqui do lado viu e reconheceu. E por tu reconhecer, mesmo não tendo tempo de viver, eu te digo, hoje, só porque tu reconheceu, sem batismo, tu estará comigo no paraíso. Portanto, eu acredito. Quando pessoas são baleadas e você aperta a mão delas e você pede para elas declarar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eu acredito que aquelas pessoas são salvas. Por mais que a Bíblia diga que quem crer e for batizado, mas quem crer e for batizado e tiver tempo. Mas quem não tiver tempo, Jesus é suficiente. Agora, não pensa você que foi proposto hoje e que está com tempo e você diz, não, hoje eu não vou receber Jesus como Senhor e Salvador, por isso eu não vou me batizar, que naquela hora lá as coisas vão acontecer de uma forma que tu tenha tempo para se arrepender. Cuidado, porque o mundo espiritual está vendo tudo isso. Fecha aspas. Voltando ao perdão. Perdoa-lhes. E esse perdão que Jesus libertou, salvou um pecador ao lado dele. Talvez você está querendo ter um ministério, você está querendo fazer algo para Deus, você está querendo ser usado por Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, para isso acontecer na sua vida, você vai ter que viver aquilo que Cristo propõe. Pega o Sermão da Montanha e todos os ensinamentos que eu falei aqui como uma pequena base, porque tem muitas outras coisas para você aprender com Cristo. Mas entenda uma coisa, dentro desta ordem de obedecer cegamente à vontade de Deus, tem uma ferramenta que você vai precisar usar nesta obediência, que é obedecer em perdoar. E perdoar significa perdoar de coração, que é o que fala lá no livro de Mateus 18, versículo 35. Aquele que não perdoar, assim vos fará o Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão. Se tu não perdoar de coração, o Pai não vai te perdoar, pronto. Então, discípulo, por favor, conviva, aprenda a conviver com o perdão. Pratique. Liberar palavras em voz alta. Não, eu perdoo essas pessoas. Eu estou praticando isso. Eu estou passando por um processo de cura e libertação.
E eu estou fazendo isso, eu estou falando em voz alta, eu estou tendo meu tempo e eu estou orando quando vem uma voz dizendo que tem rumores de um lado, tem coisas do outro, aquelas desconfianças, aquelas pressão na minha volta. Quando vem essas coisas eu dou uma ordem, ó, vão calar a boca todo mundo aí, no mundo espiritual. Só os anjos podem falar e Deus, e o Espírito Santo. Mas os demônios não podem falar nada, porque minha vida é do Senhor, eu confio no Senhor, eu entreguei ela ao Senhor, e tudo que acontecer no meu caminho está no centro da vontade do meu Senhor. Eu glorifico e exalto ao Senhor por todas as coisas. E aí tu vai ver o que é viver uma vida em segurança. Mas para isso, aquelas coisas que tu desconfiava e que acaba sendo verdade, tu vai ter que usar a ferramenta perdão para perdoar. Porque não adianta nada tu reter o perdão e olhar para o céu e o Senhor dizer, eu não posso deixar que tu entre. Eu não posso deixar que tu viva o que eu estou propondo a mais com essas coisas que você tem na mão. Portanto, libera o perdão e abre mão desse peso. Pede perdão e abra mão desse peso. O discípulo e o perdão. Aula número 4 da Escola de Discípulos da Comunidade. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até agora conosco aqui. Eu espero que você tenha recebido algo da parte de Deus. E, por favor, não deixe de deixar o seu comentário com um resumo, porque baseado nesses resumos que nós vamos ter aqui na nossa plataforma, é que nós vamos começar a fazer as avaliações para poder entender aquelas pessoas que ainda estão com dúvida e principalmente aquelas pessoas que entenderam e que vão estar dando as próximas aulas nos discipulados, nas casas, sendo lideranças de células e outras ferramentas que nós vamos usar no decorrer de 2022. Amém? 23. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e uma ótima semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Tamo junto. Valeu. Tchau.